Vamos receber mais uma convidada aqui com a gente. Olha só o assunto. De acordo com uma pesquisa realizada com mais de 500 brasileiros pela Toluna Insights para a Work in Estônia, aproximadamente 53% dos que responderam afirmaram já ter considerado a ideia de morar em outros países no ano seguinte. Bom, desse número, 56,42% afirmaram que o desejo cresceu diante agora do enfrentamento da crise do coronavírus no Brasil. Mesmo já tendo uma vida um pouco mais estruturada e consolidada, veja só, os que mais desejam deixar o país são brasileiros na faixa etária entre 35 e 54 anos. Nos últimos anos, a Estônia tem se tornado um dos principais destinos de muitos brasileiros que procuram por melhores condições de vida, trabalho, educação para os filhos. Segundo dados fornecidos pela Embaixada do Brasil em Tallinn, capital da Estônia, no final de abril, o país abrigava 332 brasileiros, marcando um crescimento de 95% nos últimos 5 anos. Para falar um pouco mais sobre tudo isso, sobre esse país que vem recebendo grande número de brasileiros, a gente conversa agora com a fundadora e CEO da plataforma Tutor.id, Karen Ordones. Karen, obrigada por conversar com a gente. Bom dia aqui no Brasil. Conta pra gente qual é a diferença de horário, se é boa tarde por aí na Estônia. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, segunda edição, a Jovem Pan. Bom dia, Adriana. Aqui já é boa tarde, são 5 da tarde aqui na Estônia. 5 da tarde, bastante diferença. Tem. E Karen, começa contando pra gente um pouco mais sobre o país. Trata-se de uma ilha, vai me corrigindo, que fica no norte da Europa. Faz bastante frio aí na Estônia em determinadas épocas do ano, né? Como que é essa adaptação do brasileiro aí? Quais oportunidades de vida, principalmente, a Estônia vem oferecido para ter atraído tantos brasileiros para essa mudança um tanto quanto radical? Conta a sua história pra gente também, um pouquinho, se puder. A Estônia é um país nórdico, eu sempre me interessei por culturas nórdicas, eu gosto bastante de países diferentes do Brasil, eu queria explorar uma cultura diferente, um clima diferente, e eu imagino que a maioria dos brasileiros que eu conheci que moram aqui tinham esse mesmo desejo de conhecer uma cultura contrastante, mas ao mesmo tempo complementar. Aqui é muito frio, mas como eles dizem por aqui, não existe clima errado, existe a roupa errada. Então a gente aprende a se vestir para o inverno aqui, que chega até menos 30 nos invernos mais rigorosos, né? Esse último inverno não foi muito rigoroso, mas geralmente é muito frio e muito escuro durante o período do inverno. Anoitece a partir das 3 da tarde. Nossa, e você falou menos 30 graus, às vezes, menos 30 graus Celsius. Como será que dá para sobreviver? Quer dizer que é com a roupa ideal, né? Você já deu a dica, tem roupas, e aí ainda mais um país, né, que já é assim, sempre tem roupas perfeitas para isso, e os ambientes também são todos voltados já com bastante aquecimento para esse frio todo do lado de fora. Não que não deixe de ser sofrido em alguns momentos, hein, Karen? Mas você ia falar para a gente sobre as oportunidades que a Estônia oferece para o brasileiro. Qual é a língua que é falada aí? É próxima ao finlandês, não é uma língua muito comum também, né? Como que o brasileiro se adapta, se vira aí, trabalha com o quê? A maioria dos brasileiros que estão aqui na Estônia, eles trabalham na área de tecnologia. A língua é estoniano, mas os estonianos, ainda mais das gerações mais novas, todos eles falam inglês, até porque é um país de 1.300.000 habitantes, é muito pequeno, então eles têm que falar inglês, né? Para eles se comunicarem com os outros países, né? Em 4 horas de carro, dá para cortar o país e já está em outro país, né? 2 horas de ferry e a gente já está na Finlândia. Então, a maioria das pessoas fala inglês, então a gente consegue se comunicar super bem com o inglês e estoniano básico para conversar com outras gerações. Perfeito. E esses quase 400 brasileiros que estão por aí, você tem ideia um pouco da história da vida deles, o que eles estão fazendo por aí? No que o brasileiro é aceito aí para trabalhar? Com o que dá para trabalhar se virando no inglês e com um pouquinho só do estoniano aprendendo aos poucos? A maioria das empresas que estão crescendo aqui na Estônia, inclusive a minha, são de tecnologia. E tem escassez de talento. Atualmente, porque as empresas aqui estão crescendo, estão precisando de mais talentos e eles estão trazendo muita gente do Brasil.
Então, empresas que estão entrando no mercado brasileiro, que precisam de pessoas que falam português e inglês, tem bastante brasileiro vindo trabalhar nessa área, de design ou programação. Certo. E que top, hein? Uma aventura e tanta, hein? Karen, como que está a situação do coronavírus aí na Estônia e regiões próximas? Começou a abrir agora, essa semana tem mais pessoas na rua, com restrições, claro. Tem que usar máscara, manter o máximo possível certo distanciamento entre as pessoas, mas aos poucos as lojas estão começando a abrir, os restaurantes também, mas eles estão mudando o layout dos restaurantes, pelo que eu soube. E eu estou tentando ficar mais dentro de casa para não me expor, porque eles estão prevendo uma segunda leva de contaminados. Pois é, agora ouve-se falar, infelizmente, sobre essa possibilidade, e tendo em conta que você está vivendo num país frio, diz que o frio também agrada ao terrível supervírus coronavírus, né? Claro, né? A pessoa fica mais propícia a passar por resfriados, ficar com a imunidade um pouquinho mais baixa. Karen, conta um pouquinho pra gente sobre a Tutor ID, é assim que se fala? Como é o trabalho que você desenvolve aí? Faz quantos anos que você falou que você foi para aí? Já formou família, tudo? Eu chamo Tutor ID quando eu estou no Brasil, Tutor ID. quando eu falo português, mas é Tutor ID em inglês. Tá. Tutor ID, tanto faz, os nomes podem ser variados. Eu estou aqui faz 5 anos, eu fiz mestrado aqui na Estônia, foi o meu primeiro contato com o país. Eu tive benefícios da universidade, eu ganhei bolsa de estudos e, para mim, financeiramente foi muito bom estudar aqui. O custo de vida também não é muito alto. É mais barato morar na cidade que eu estou agora do que morar em São Paulo, por exemplo, com grande qualidade de vida, segurança. Tutor ID é uma empresa que tem 5 anos também. Eu vim para cá para abrir a empresa porque o governo oferece muito incentivo em termos financeiros e a forma como a Estônia está estruturando o e-governo, que é um governo completamente digital, em que abrir uma empresa demora 20 minutos online. Olha. E todo o dinheiro que a gente ganha, a gente pode reinvestir sem pagar nenhum imposto. Então, tem muitos incentivos, né, que me incentivaram a abrir a empresa aqui. Maravilhosos esses incentivos. Não sei se você está acompanhando muito a situação aqui no Brasil, está cada vez realmente mais difícil. Você falava sobre também o valor do dinheiro aí, com qual moeda vocês trabalham, e conta pra gente um pouquinho, já que a gente não pode fugir do assunto coronavírus, como funciona o sistema de saúde por aí, o comportamento das pessoas, são receptivas com os brasileiros? A moeda aqui é o euro. Tá. Faz desde 2011, se não me engano, é o euro, antes era a coroa estoniana. E sim, os estonianos, eles são quietos, eles são educados. Eu não tive caso de preconceito nesses últimos anos, as pessoas sempre me trataram muito bem. E o não é um país que tem problema com imigração, eles querem imigrantes, então eles tratam os imigrantes muito bem. Há pouco a gente ouvia a situação parecida, o Canadá, né, oferecia também oportunidades muito boas para os brasileiros irem trabalhar, morar lá. O Canadá que também registra temperaturas bem baixas, né? E o sistema de saúde ficou sob controle aí durante a pandemia do coronavírus, também passou sufoco. Parece que o mundo todo sofreu, né, com falta pelo menos de equipamentos próprios para atendimento dos pacientes, e também alguns profissionais, ou muitos profissionais, se infectando na linha de frente, né? O único problema que eu acompanhei que teve na Estônia na época do ápice, né, dos infectados do coronavírus, foram em duas pequenas ilhas. A maior ilha da Estônia, que é pequena, né, 2 ilhas ficaram quase que mais de 50% da ilha contaminada, e realmente os hospitais, eles não tinham recursos para tratar todas essas pessoas, então eles fizeram tendas em campos fora para as pessoas serem tratadas. Então, mas na cidade de Tallinn, Tartu, onde eu estou morando agora, não teve um problema de sistema de saúde sobrecarregado. Perfeito. Pronuncia-se então Tallinn, né? Na abertura da nossa entrevista eu falei Tallinn porque eu vi escrito
com um acento em alguma fonte que eu pesquisei, mas então agora a gente vai aprendendo com você um pouco mais sobre a Estônia, um país tão distante para todos nós, mas não para todos, né? Porque pelo jeito os brasileiros têm ido cada vez mais para aí, como também é o seu caso. Se você pudesse deixar uma mensagem agora então para os brasileiros que nos acompanham e que pensam sim em mudar de país e por que não vão considerar a possibilidade de ir para a Estônia, quais os prós e os contras que você diria, o que você incentiva o brasileiro a ir para aí, o que você diz, cuidado por esse lado, pense bem nisso. Eu recomendo os brasileiros a tentarem a vida na Estônia, desde que eles gostem de frio e de uma sociedade mais calada, menos festeira, eu diria, do que os brasileiros. Então, tem esse aspecto cultural a se considerar. Eu gosto, mas não é para todo mundo. Mas aqui o governo, ele trata muito bem dos imigrantes e eles dão todo o suporte, inclusive para quem quiser abrir uma empresa aqui também, eles oferecem todos os recursos, inclusive legais, templates de documentos, e eu acho um país fantástico, super moderno, desburocratizado. Eu sou fã da Estônia. Tá dando até uma certa inveja daqui, viu, do Brasil, ouvindo tantas vantagens aí, mas é brincadeira, a gente sabe, é claro, das vantagens de outros países e também do valor que tem o nosso Brasil, tirando tantos problemas, né? A gente conversou com a Karen Ordones, ela é CEO da Tutoridê. Karen, obrigada por trazer pra gente esse panorama, essa visão tão diferente de vida e de estimular aqui sonhos, ideias de quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Valeu, boa terça-feira, espero voltar a conversar com você em breve, numa próxima. Obrigada pela oportunidade, Adriana. Bom dia. Nós que agradecemos. Boa tarde para você aí.